Bom, pessoal, mais uma vez aí estamos aqui no canal do Genat com mais uma live do Genat. Hoje trazendo aí uma temática muito importante que tem ganhado aí grande repercussão nos últimos dias, que é a engorda de Ponta Negra, lá em Natal, né? Nós estamos aqui com o engenheiro Marco Lira. Marco Lira, ele é bastante conhecido nas redes sociais por apresentar aí vários trabalhos nessa área de proteção costeira. O Marco ele tem feito um trabalho aí principalmente no estado de Alagoas e no Brasil todo também. O Marco Lira ele é engenheiro civil com especialização em proteção costeira e MBA em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, né? E ele é aí o, o fundador aí e, digamos, dono da empresa Ocean Protections, tá certo? E a gente vai ter uma conversa aí com o Marco hoje sobre essa questão da engorda. Só antes disso, Marco, eu vou colocar aqui alguns vídeos que têm rodado bastante aí na internet esses dias, e após isso a gente vai falar aí acerca de algumas notícias que tem ganhado aí os portais nos últimos dias, e logo após isso a gente faz um rápido bate-papo, tá certo? Combinado, tudo certo. Então, só um minutinho aqui que a gente vai soltar aqui alguns vídeos, começar aí. São vídeos que têm ganhado grande repercussão na internet, né, durante esses dias. E eu chamei justamente o Marco aí para a gente fazer um comentário sobre isso, tá bom? Aí onde a água já tá. O pessoal falava que a água não vinha mais aqui em cima mais. Olha aí a presepada. Olha aí, ó. O pessoal tudo passando ali, ó. Bater lá no bar. O pessoal passando lá escorado no muro. Cheio de água. Oi, pessoal, BC em Movimento Oficial. Dá uma olhadinha como que está a nossa Avenida Atlântica, Balneário Camboriú, como que a nossa avenida amanheceu, totalmente alagada. Totalmente alagada, a nossa Avenida Atlântica. Vamos dar um giro aqui na praia para dar uma olhadinha para ver como que está o estado da nossa praia também. Lembrando que nesse momento, 10 horas, a nossa rua encontra-se totalmente alagadas. Grande parte das ruas já estão interditadas. Vamos dar uma olhadinha como está a nossa praia.
Bom, pessoal, isso aí é um pouco do que a gente tem visto, né, Marco, nos últimos dias aí nas redes sociais. Só antes de abrir aqui a palavra para Marco, vamos mostrar aqui algumas notícias, né, como essa daqui. Muito disso se deve também à questão das obras de drenagem, que o Marco vai falar já já, o que aconteceu em relação a isso, que obra de drenagem da engorda de Ponta Negra é concluída, diz CEINFRA, né? A Defesa Civil Nacional havia apontado durante inspeção, em 27 de fevereiro do ano passado, que 8 dos 16 dissipadores ainda não haviam sido concluídos, né? Então aqui a gente tem justamente a imagem desse dissipador para reduzir e controlar a água pluvial na engorda da praia de Ponta Negra. E aí fala que justamente houve, né, infelizmente essa obra foi uma obra feita com muita instabilidade política, debaixo de muita instabilidade política. Houveram aí até casos de agressão, né, lá na Secretaria de Meio Ambiente de Natal. Houve uma briga política muito forte entre o IDEMA, que é o Instituto lá do Rio Grande do Norte, eu acho que é IDEMA o nome. IDEMA, é o IDEMA. E a prefeitura, exato. E a prefeitura, né, de Natal, tendo em vista que o caso da erosão costeira lá no Morro do Careca estava muito forte e houve aí, de fato, digamos assim, um atropelo de vários itens que o IDEMA, digamos, listou como importante para que essa obra fosse feita. Então, tivemos aí esses problemas. Outra notícia que diz que limpeza na engorda de Ponta Negra atinge mais de 500 mil metros quadrados de areia peneirada, né? Foi feito lá, é uma notícia recente também. Diz aqui que a operação de limpeza mecanizada para a remoção de rodolitos na praia de Ponta Negra atingiu a marca de 11 dias de execução nessa segunda-feira, dia 10. Durante esse período, aproximadamente 500 mil metros quadrados de areia foram peneirados, né? Então a gente vai voltar aqui agora com o Marco e perguntar aí, Marco, na sua opinião, o que é que tem acontecido aí nos últimos dias, infelizmente, esses episódios em que a gente tem visto aí, por exemplo, a reclamação de comerciantes, de banhistas, e a paisagem também foi muito afetada, né, na orla de Ponta Negra, com uma engorda que tem muitos itens questionáveis do ponto de vista ambiental. A gente gostaria que você nos enumerasse esses itens aí. Boa noite. Seja bem-vindo, Marco. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o Genati, a pessoa do nosso amigo Saulo Vital, que nos dá uma oportunidade de trazer algumas informações nessa área de proteção costeira. Porque, veja bem, existe um ditado que a gente diz ditado, mas isso vale para a vida toda, né? Para todas as atitudes. Nada que você comece errado pode dar certo. Então, o que a gente tem que analisar o contexto, que às vezes as coisas ficam misturadas. O pessoal mistura política com técnica. Uma obra de engorda artificial de praia, ela é uma obra de engenharia que requer estudos bastante aprofundados, tá certo? Então, o que foi que aconteceu no caso de Natal, o que me chamou a atenção e até certo ponto me surpreendeu, foi o fato, digamos assim, de que antes de você ter autorização ambiental, que qualquer obra que você vai fazer offshore, você tem que ter um EIA-RIMA muito bem fundamentado e um projeto de engenharia também com suas devidas ressalvas. Então, o que acontece? Eu não sei, mas me parece que passaram talvez mais de um ano fazendo esse projeto da engorda, etc. e tal, e havia uma briga, não sei se era política ou técnica, não sei, os técnicos pediam algumas exigências e politicamente foi levado para outra esfera e houve muitas manifestações. Mas o que interessa saber é o seguinte: a magnitude desse tipo de obra requer muito critério técnico
e estudos bem aprofundados. Então, até onde eu conheço do histórico dessa obra de Ponta Negra, é que havia sido feito um estudo e tinha sido identificado a solução como engorda artificial. O ponto de partida para você definir uma proteção costeira utilizando engorda artificial é você identificar jazidas também. Não é só isso. Mas por quê? Porque a areia que você vai utilizar, que depende de uma granulometria específica, você tem que encontrá-la no entorno ou até uma certa distância, mas que seja viável economicamente para que você possa aplicá-la. Então, isso daí requer que se faça o estudo e a identificação de jazidas. E a jazida que foi aprovada e apresentada no projeto, após a contratação dos serviços, a Draga não conseguiu identificar a quantidade de areia nessa jazida. Ou seja, isso é uma coisa que já começou errado. Como é que você pode confiar num projeto que identifica uma área de jazida para fazer a engorda e, ao chegar lá, não tinha a draga já contratada e tudo mais, vai lá e não consegue extrair porque não tinha volume para atender. Então, esse ponto aí é o primeiro ponto inicial de que se coloca aqui. Começou errado, certo? Consequentemente, a tendência é que, no final das contas, dê errado. Então, primeiro ponto. Segundo, por conta de não se encontrar areia que tinha sido projetada para a engorda, certo? Então, em menos de 18 dias, encontraram outra jazida. E essa outra jazida não tinha sido autorizada. Então, a partir daí, usou-se um mecanismo aí jurídico de emergência e, digamos assim, sugaram essa areia de outra jazida e colocaram na praia seus devidos estudos, consequentemente, como é uma obra de engorda artificial, toda ela tem uma série de fatores. Isso aí a gente está analisando só o fator sedimento. Eu não estou analisando a dinâmica costeira do local, não. Estou analisando só a questão do material que foi utilizado. Então, eu não acredito, aí é o meu ponto de vista, que uma jazida encontrada em 18 dias tenha sido avaliada tecnicamente para ser aplicada na praia. Então, aí o que aconteceu? Foi feita a engorda e agora começaram a surgir os problemas. Estou analisando do ponto de vista sedimento, certo? Agora, quando você faz uma obra de proteção costeira com uma extensão de litoral acima de 500 metros, você tem que identificar as drenagens existentes no trecho. Por quê? Porque você vai colocar areia ali e, consequentemente, nos períodos de grande pluviometria, você pode ter problemas. Isso tem ocorrido não só aqui, mas já ocorrido em outros cantos também. Então, o que acontece? Isso aí é um ponto que precisaria ter sido visto. Quer dizer, você não vai fazer uma obra de 4 quilômetros sem observar toda a macro-drenagem daquela área para que você atenda às necessidades de projeto. Afinal de contas, o investimento hoje de engorda artificial não é barato. Então, você está trabalhando com recursos, segundo dizem aí, mas pelo que a própria prefeitura anunciou, só o equipamento da draga custava 500 mil a diária. Então, você tem que pensar bem no que vai fazer, porque aquela história que a gente conversou em outra oportunidade, toda vez que você vai fazer um projeto de engenharia costeira, você tem que fazer uma equação chamada custo-benefício. Essa equação custo-benefício significa o seguinte, que o benefício que você vai ter vai ser muito maior do que o seu custo. Entendeu? Então, isso daí é, digamos assim, o que é o ponto de partida para você fazer estudos de soluções. Então, no caso se a gente for fazer uma retrospectiva no histórico da erosão de Ponta Negra,
a gente vai identificar que ocorreram erros também desde o princípio, tá certo? Aquela situação de enrocamento que foi ali em Ponta Negra, na época, o município decretou uma emergência e fez um estudo muito superficial, cujos recursos alocados não dariam para fazer quase nada, e a partir dali fizeram como única opção o enrocamento na praia toda. Inclusive, depois tiveram que ampliar, porque uma coisa que é importante é o seguinte: o enrocamento, quando você instala um enrocamento numa praia, ele não dissipa energia de onda. Isso é que muita gente se engana. Ele não dissipa, ele amortece e reflete. Então, o que é que acontece? Em tudo que ele amortece, tudo bem, mas ele reflete a onda. Então, quando ele reflete, ele transfere o processo erosivo para as suas áreas adjacentes. Então, o que foi que aconteceu? Botaram o enrocamento, começaram com 2,5 km, passou para mais de 4, não sei quantos quilômetros foi, não cheguei a mensurar essa coisa, mas que é o que se vê na mídia. Então, o que acontece? Ampliaram esse enrocamento. Só que o que foi que aconteceu? Algum tempo depois de ficar esperando que vinha uma engorda, etc., etc., começou a aparecer uma erosão também no Morro do Careca. E aí, digamos assim, foi feito novo enrocamento. Então, a questão é a seguinte: quando você faz um enrocamento numa praia, mesmo que seja emergencial, tá certo? Você tem que ter muito cuidado, porque, na minha opinião pessoal, um enrocamento colocado numa praia, eu acho que você não tá ajudando em nada ao meio ambiente a se recuperar, tá certo? Na realidade, quando você bota um enrocamento numa praia, você está danificando todo o ambiente existente. Você não vai para a praia para ver uma parede de pedras ou um muro de Berlim, seja lá o que for. Você vai para a praia porque você quer ir para o lazer, quer ter espaço de recreação, etc. Então, digamos assim, essa situação, digamos assim, de usar o enrocamento, nós temos vários exemplos de situações em que você antropizou toda a costa com enrocamento. O caso de Olinda mesmo, em Pernambuco, é um caso. Então, eu acho que a gente tem que procurar aprender com os erros. Então, quando você vê que não deu certo, então você tem que descobrir os motivos e procurar corrigir. É assim que a gente vai aprendendo. E, às vezes, eu uso muito, quando estou falando com os colegas engenheiros, que a gente tem uma visão assim. O engenheiro, de um modo geral, ele é acostumado a trabalhar com ambientes estáticos. Mas, no caso da costa, nós temos um ambiente extremamente dinâmico. E aí você precisa, digamos assim, entender o sistema como um todo e procurar, dentro dos projetos de engenharia costeira, que é uma área específica, você procurar soluções sustentáveis, ou seja, soluções que contenham o processo erosivo, mas que ajudem na recuperação da praia natural. Então, isso daí é o que a gente busca. Não quer dizer que é fácil de obter isso, não. Mas, se você não tiver cuidado, quando faz um trabalho desse, você corre um certo risco de jogar dinheiro ao mar. Então, por exemplo, temos exemplos, inclusive aí, eu queria até, se você aí, Saulo, se você tiver condições de ver, aí em Portugal mesmo, em 2015, você veja que a costa portuguesa é infinitamente menor do que a nossa, certo? Eles têm aí 900 e tantos quilômetros de litoral, e aqui nós temos 8 mil, quase 9 mil quilômetros, 8.500 e tantos quilômetros de litoral. Então, o que acontece? Optar por uma solução de engorda, você tem que fazer conta, porque Portugal, em 2015, gastou 315 milhões de euros para manter suas praias com engorda. Se você fizer uma projeção disso aqui para o Brasil, tendo como horizonte 8.500 quilômetros, isso vai para uma fábula de dinheiro, certo? E aí a pergunta é muito simples. Nossos municípios
os nossos estados costeiros, ressalvado em alguns casos, talvez uma ou outra capital, teria condições de manter uma estrutura dessa? Essa é uma boa pergunta. Porque se você não tem, então você está escolhendo uma solução que você vai ter dificuldades. Então, é preciso ter esse parâmetro, aquele que eu disse lá no começo, custo-benefício. Porque se o seu custo é maior do que o seu benefício, você não está fazendo nada. Você está enxugando gelo. Então, não é que a engorda não possa ser utilizada, a engorda artificial. Acho que pode até ser utilizada em alguns casos específicos e desde que seja feito dentro dos parâmetros certos. Porque, por exemplo, teoricamente, uma engorda artificial, ela é o quê? É o alargamento da faixa para tentar amortizar, digamos assim, a erosão naquele ponto, e o mar vai continuar erodindo, vai chegar num ponto que você precisa, dependendo do projeto que você desenvolveu, porque quando você está num ambiente desse, você normalmente uma engorda por si só, ela não se sustenta. Teoricamente, não. Agora, às vezes você precisa fazer obras complementares. Aí pode ser que você aumente o seu tempo de retenção de sedimento e tenha uma eficácia maior. Mas isso daí requer também estudos, e não se resolve isso assim como uma varinha de condão. Tá? Então tem que ter, botou ali e resolveu. Não é assim. Então, é preciso ver isso. Agora, no caso específico de Ponta Negra, o que foi que aconteceu? Tivemos um curto espaço de tempo entre a conclusão da obra e o começo dos problemas. Que esse começo de problemas, na minha visão, é apenas o início, porque vai aparecer muito mais. Porque a tendência aí é você começar a colecionar problemas. E isso daí, digamos assim, vai terminar chegando a um ponto em que vai ficar quase que inviável a coisa. Eu, desde o começo, eu sempre pensei e até torci que daria certo. Mas quando começou errado, eu não acredito que isso vá dar certo. É a minha opinião. Uma coisa que você falou, Marco, é importante, é que muitas vezes assim o pessoal pensa que a gente faz só aquele papel do advogado do diabo, né? De dizer que engorda não presta para nada e tal. Mas você falou uma coisa interessante, que em alguns casos a engorda é aplicável, né? A gente tem alguns casos aí no Brasil que são bem falados, que é o caso de... bem falados, não, na verdade, bastante falados, que é o caso de Iracema, lá no Fortaleza, né? O caso de Copacabana, no Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, que tem ganhado aí as páginas dos jornais nos últimos anos, e agora o caso de Natal, que é outra capital, né? Outra grande cidade aí utilizando essa... E logo João Pessoa vai retornar essa discussão. Então eu queria que você, Marco, fizesse assim, uma explanação, se possível, desses 4 casos que eu citei. Me parece que o de Copacabana ele é citado como um caso de bastante sucesso. Qual é a sua avaliação acerca dessas 4 situações? Olha, veja bem, eu identifico da seguinte forma, como eu disse a você, o ambiente costeiro, ele não é um padrão único, tá? Então, você tem, o caso de Copacabana é uma enseada. Então, ali, cada caso é um caso. Eles fizeram um projeto muito bem feito na época, tiveram muitos critérios, e as condições do ambiente onde foi instalado ajuda no processo. Quer dizer, há casos e há casos. Por exemplo, você faz uma engorda, você tem uma ideia. E outra coisa, eu vou citar aqui, falei agora só sobre engorda, mas falando mais de engorda artificial, mas eu vou falar um pouco também sobre a engorda natural de praia, que é uma coisa que ninguém tem prestado muito atenção e que a gente aqui tem tido resultados bastante significativos. Inclusive, eu até cheguei a fazer 2 vezes o convite a você, Saulo, se você tiver interesse em conhecer. Agora você está mais distante. Mas, digamos assim,
o que Logo, acontece... logo eu chego. Segundo semestre, prometo. Agora, veja bem, o que eu quero dizer. Nós fizemos uma contenção aqui de erosão, de processo erosivo, na época, foi uma situação de emergência, certo? E quando foi feita essa obra, era uma obra de um dissipador de energia utilizando bagwall, que é uma estrutura que utiliza formas geotexto preenchida com concreto, usinado e bombeado, tá? Então, nessa oportunidade, quando nós fizemos em agosto de 2008, tá certo? Essa obra foi construída lá e aquele trecho que ficou protegido, tá certo? E é em torno de 700 metros, está lá funcionando até hoje, tem 17 anos. O que foi que aconteceu com essa evolução? Inclusive, isso foi motivo de uma apresentação que nós tivemos a possibilidade de apresentar até no congresso que foi organizado por você lá em João Pessoa, tá certo? Onde a estrutura que foi construída, esse aqui foi lá em Paulista, mas eu estou dizendo, a estrutura que foi construída em Barra Nova, em Marechal Deodoro, durante os 9 anos iniciais, tá certo? Até, digamos assim, 8 anos aproximadamente, você tinha ali um istmo, tá certo? Que interliga as duas lagoas, Mundaú e Manguaba. Após o processo de contenção do dissipador, o canal que separava a barra do continente, no caso a Barra Nova, né, a praia, entre a praia e a barra que se formou à frente, dava uma distância de 150 metros com profundidade de 5 metros. Então, o que foi que aconteceu nesse trecho? Foi totalmente aterrado, certo? Naturalmente, ao longo do tempo, e onde antes era um istmo, tornou-se uma laguna, tá certo? Então, isso daí, hoje, nós temos lá estabilizado uma faixa de 120 metros de engorda natural, com toda a vegetação de restinga, inclusive com a laguna rica em biodiversidade, certo? Agora, foi do dia para a noite? Não. Certo? Passaram-se 9 anos para que estabilizasse o processo. Agora, o que foi que induziu? O que foi que promoveu a recuperação? Essa imagem aqui que você está mostrando já é em outro caso, que nós apresentamos até numa revista científica lá de geografia, né? Aí o que acontece? Aqui nós temos 100 metros de engorda, 100 metros de engorda natural. Por que eu digo natural? Porque todo esse sedimento é o que transita aqui na praia, tá certo? E o que é que acontece? Onde você está vendo aqui, como se fosse um muro, e que está vendo essa vegetação de restinga, tudo isso aqui voltou naturalmente. Por quê? Porque isso aqui era a desembocadura do rio São Açuí, que ele saía lá no finalzinho, onde está aquela começo de restinga ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mas não, você não vê, não. Mas veja bem. Então, o que é que acontece? Aqui depositou-se aproximadamente pouco mais de 100 mil metros cúbicos de areia e nós não colocamos aí 1 grão de areia. Ela veio naturalmente. A própria natureza, com a sua dinâmica, modela a costa e você vai recuperando. Aí eu pergunto, ora, tivemos problemas em outras engordas artificiais que foi feita, que o cara disse, a engorda vai ficar com 100 metros, aí tem lugar que está com 20. Lá em Camboriú aconteceu isso, certo? Me parece que já aconteceu alguma coisa também aí em Natal. Aí eu pergunto a você, por que aqui ela continua estabilizada? Ela está estabilizada porque a estrutura dissipativa que está instalada na praia, ela induziu essa engorda, porque tendo sedimento vai haver engorda. Então, por exemplo, quando foi feita essa obra aqui, o canal da desembocadura tinha quase 3 metros de profundidade. Ela foi toda aterrada e agora você tem uma praia natural
instalada. Então, essa situação ela é interessante pelo seguinte, porque a diferença da engorda natural para uma engorda artificial é que a engorda natural é essa que você está vendo aí, ela é modelada pela própria natureza. Ela vai voltar ao seu formato natural. E como você induziu a engorda, emerge o perfil de praia, certo? E ao emergir o perfil de praia, você começa a recuperar toda essa restinga que está aqui, não foi plantada. Ela veio naturalmente, o ambiente ficou favorável, e aí você não consegue mais, quando você equilibra o sistema, você não retira mais o material daí, esse material está protegido. E aí você começa a recuperar a sua praia natural. Então, a ideia é exatamente isso. Esse loteamento aí, quando foi feito o trabalho, o mar tinha avançado 20 metros para dentro, tinha chegado no meio-fio, que você está vendo aí, lá no final. Aquele meio-fio que está lá, era onde o mar estava chegando, estava a 5 metros do meio-fio. Isso aqui tudinho foi recuperado com a estrutura que foi colocada, a estrutura do dissipador de energia Bagwell. Por quê? Porque ele induz digamos assim, a recuperação do perfil de praia. Agora, o que vai fazer, se vai demorar mais tempo ou menos tempo, é o fluxo de sedimento que existe no ambiente que você está trabalhando. Isso aí é a coisa. Então, essa questão da engorda, por exemplo, lá em Fortaleza mesmo, já não é a primeira engorda que faz em Fortaleza. Em 99 foi feita uma engorda em Fortaleza, lá na Iracema, e se perdeu metade do aterro em menos de 3 meses. Então, é preciso ter muito cuidado, é isso que eu estou dizendo, tem que ter muito cuidado, porque engorda artificial em praia com muita energia de onda, se você não criar estruturas que aumentem o tempo de retenção do sedimento na praia, tá certo? Você não vai ter um bom êxito, porque você vai precisar repor aterro a curto prazo, e o custo disso vai lá para cima. Entendeu? O exemplo está bem dado, recente aqui, que a gente viu, está público isso, público e notário. 500 mil a diária de uma draga dessa que faz a engorda. Então, é preciso pensar, é custo-benefício mesmo. Se não tiver esse custo, então, há casos que dá, pode até ter, por exemplo, Copacabana demorou mais, mas os estudos que foram feitos naquela época em Copacabana, foi muito tempo que eles estudaram aquilo ali, tá certo? E o que repare bem, quando você vai fazer uma engorda dessa, o ideal seria que você fizesse não só modelagem matemática, o ideal seria fazer uma modelagem física, só que ninguém quer investir em projeto. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos essa cultura de colocar o projeto sempre em segundo plano, tá certo? Quando deveria estar em primeiro. Então, o que acontece? Você vai fazer uma engorda artificial, se você tiver um estudo de modelo reduzido, que a gente chamava antigamente, e hoje o pessoal chama de modelagem física. Você vai usar isso num laboratório especializado, onde ele vai simular as condições do mar naquele ponto, para ver quais são os efeitos que você vai ter, digamos assim, no que você está pretendendo. Mas, digamos assim, o grande problema da engorda artificial, a meu ver, é a questão, primeiro, custo-benefício é uma equação difícil de fechar, porque depende do dinheiro, e quando não tem o dinheiro, não dá para fazer. Então, você tem que... É como você vai comprar um veículo. Você pode comprar um Fusca e pode comprar um Rolls Royce, depende do seu bolso. Se você tiver bolso para bancar, você compra o Rolls Royce. Se você não tem, vai andar de Fusca. Anda do mesmo jeito, só que aí você... Então, o que a gente precisa ver nessa questão é o seguinte: obras de proteção costeira, principalmente se for emergencial, tá certo? Principalmente as emergenciais, você tem que buscar soluções que você, de preferência, não sejam dentro do mar, ou seja, não são obras offshore. Por quê? Porque qualquer obra que você vai fazer dentro do mar vai lhe exigir, no mínimo, se você quiser ter êxito, um bom EIA-RIMA, certo? Onde você tem que analisar todas as condicionantes daquele trecho do litoral.
para que você obtenha o êxito mais ou menos esperado. Porque, digamos assim, o ambiente é dinâmico, ele é extremamente dinâmico. E você está sujeito a todos os forçantes que aparecem ali. Então, é preciso você, quando dimensionar uma estrutura, principalmente rígida, para ser colocada dentro do mar, você precisa avaliar bastante isso. E, de preferência, dependendo do valor do investimento, tá certo? Que aí, é o que eu estou dizendo, cada caso é um caso. Nós temos aí mesmo na Paraíba um caso recente, que eu, inclusive, já tive lá em 2012, se não me engano, foi em 2012, na Baía da Traição. O caso de Baía da Traição é um caso assim, emergencial e tudo mais. Aquilo ali é uma emergência, mas você precisa tratá-la do mesmo jeito que você trata qualquer proteção costeira. Não adianta dizer, eu vou colocar aqui uma estrutura provisória, mas se essa estrutura provisória que você colocar lá, ela for transferir o processo erosivo para áreas vizinhas, você simplesmente está empurrando o problema para frente, não está resolvendo. Então, você tem que encarar a coisa de uma forma, digamos assim, o caso mesmo, por exemplo, eu citei aqui no começo, o caso de Barra Nova, que foi uma obra emergencial, tá certo? E que ela hoje se tornou uma obra permanente pelo resultado que apresentou. Ela se tornou permanente, não é uma obra, ela foi projetada para ser uma obra emergencial. Levou 9 anos e hoje você tem o que tem lá. Está lá. Tivemos ressaca, tem isso, tem aquilo, e está lá, a praiazinha no lugar dela. A natureza fez o trabalho inteiramente, digamos assim, de graça. Você não gastou nada. O volume de aterro que tem a Barra Nova, onde foi feita essa intervenção lá, tem mais de 400 mil metros cúbicos de areia que ninguém botou. Quem trouxe foi a natureza. Então, o que é que vai fazer? Chegar sedimento ou não na sua praia. Se tivesse fluxo de sedimento e a estrutura dissipativa estiver instalada, a tendência é essa. Não vou dizer que vai dar 100 e tantos metros, porque é como eu estou dizendo, essa obra que foi feita aqui esse que você mostrou a foto aí lá de Salaçuí, tem 5 anos. Essa não é a anterior, é uma que você. Esse aqui não é, não, esse aqui é em outro local. Não, pronto, não, é isso aí mesmo. Mas volte para aquela anterior, tem um anterior aí. Pronto. Essa, digamos assim, essa praia que está aí, ela formou-se com menos de 2 anos. Estabilizou. Está estabilizado lá, com 100 metros. 100 metros de faixa de praia, com vegetação de restinga natural e sem nenhum problema. Mas por quê? Porque tem fluxo de sedimento. Tendo fluxo de sedimento, e a areia que está aí é a areia que existe na praia, não é aquela areia importada lá do fundo do mar, que vem com uma granulometria muito grossa, geralmente, tá certo? E é completamente descaracterizado, porque, por exemplo, a grande diferença visual de uma engorda natural que você está vendo aí para uma engorda artificial é o seguinte, que geralmente a engorda artificial é uma linha reta. Fica aquele retão dentro da praia. Aí eu pergunto a você, Saulo, você já viu alguma ilha quadrada? Não. Então, o que está sendo feito lá não está de acordo com a dinâmica da natureza. Está diferente. Completamente diferente. Então, o que é que a gente precisa buscar? É procurar errar menos, tá certo? E tentar evitar e aprender com os erros também, porque o erro serve para você aprender. Então, por exemplo, eu tenho vários casos aqui, inclusive com outro tipo de estrutura que não é rígida, que é o caso dos sandbags, certo? Que o resultado tem sido muito bom, tranquilamente, mas em algumas áreas, não é para todas as áreas, mas em algumas áreas, sim. Mas qual é o princípio? O uso de estrutura dissipativa na praia. Isso daí nos dá, digamos assim, essa engorda é onde? Em Camboriú, hein? É a de Ponta Negra. Ponta Negra, mostrando justamente esse aspecto retilíneo, né? Que você ela falou. É retilínea, exatamente. Ela é retilínea, então você vê que isso aí é um aterro que foi colocado
Aí diz, não, mas a praia vai modelando. Sim, é claro que ela vai modelar. O projeto da engorda é que ele tem que fazer uma faixa mais larga para o mar comer e demorar mais X tempo para ficar com uma pequena faixa. A ideia é exatamente essa, é alargar a praia para proteger o continente. A ideia é essa. Inclusive, tem um vídeo até que eu gravei para o pessoal do Confea, eu não sei se você chegou a ver, Saulo, que é justamente o seguinte, a diferença da engorda natural para a engorda artificial, você mostrou bem aí. A engorda artificial, ela, depois de pronta, fica como se fosse uma linha reta, coisa que não corresponde à realidade natural da praia. Tanto que muitas pessoas que vão à praia ficam achando uma coisa estranha, isso aqui não sei, está alguma coisa diferente, e realmente é. E aí, digamos assim, o que é que vai garantir o tempo de retenção desse sedimento aí? Uma série de fatores. Agora você vê, está aqui, ó, essa obra aqui está feita há 5 anos. Aí terminou em 2019, né? Então, nós vamos para 5 anos, é isso? 6 anos. Ok? 6 anos completa agora no mês de junho. Está aí, está lá, você vai lá, está lá, engorda, está lá a vegetação de restinho, que é o que todos nós gostaríamos que fosse mantida, entendeu? Para quê? Para que você tenha uma praia natural, que é o que você quer. Quando você vai à praia, quer ver a praia natural, e não quer estar vendo outras coisas. Então, a diferença é muito grande, quer dizer, que você tem um modelo de engorda natural, que você induz utilizando a própria força da natureza a seu favor, numa estrutura que vai ajudar, digamos assim, está dando um empurrãozinho para você recuperar aquele ambiente. Se você vai botar uma engorda 100 metros, tudo bem, você vai botar lá 100 metros, vai custar quanto? Uma fortuna, tudo bem. Mas esse período que você tem de retenção, eu não vi o projeto que foi feito, mas isso deveria estar no projeto de quem fez o projeto de engorda, quanto tempo tem que durar. Porque, em média, um bom projeto tem que durar de 5 a 6 anos. Se acontecer de você perder esse aterro antes, e já aconteceu isso em muitos lugares, houve alguma deficiência. Porque, às vezes, você tem que fazer, além da engorda, uma obra complementar. Essa obra complementar, quem vai dizer é quem está fazendo o projeto. Então, vai dizer, eu quero botar aqui um espigão, quero botar aqui, talvez até um quebra-mar, porque o quebra-mar também, para você usar, requer um estudo muito sério para poder você, digamos assim, ter a convicção de que aquele ali vai ajudar no processo. Porque, senão, você vai jogar dinheiro fora e não vai conseguir o resultado. São em casos muito específicos, né, Marco? Específico, porque cada trecho de litoral tem um comportamento diferente, porque isso vai desde a batimetria, que é uma base. A base do estudo, você faz uma batimetria para ver como está o fundo, para ter um raio-x aproximadamente daquilo ali. Mas não é só a batimetria. Aí você entra os outros fatores que você tem, digamos assim, vento, corrente, amplitude de maré, etc, etc. Então, todos esses fatores, e além de que tem os atípicos, por exemplo, você pode tem regiões nossas aqui, principalmente mais para o litoral norte, daí para cima, de Rio Grande do Norte para cima, tem muito isso, que são as ondas de swell. Então, essas ondas de swell também é um fator adicional ao processo, certo? Mas, digamos assim, independente de tudo isso, são muitos fatores. Por exemplo, você pode ter um ciclone extratropical com vento de 60, 70 km por hora, isso aí é um vaso comunicante. Bateu aí e vai jogar na praia. Não pense que... Aí o cara diz, não, a minha tábua de maré aqui está dizendo que a onda vai chegar com 2,5 metros, ela chega com 3. E aí? O que é que ela vai fazer? Erosão. Ô, Marco, e no caso específico de Ponta Negra, né, como você bem falou, você tratou da questão do volume da jazida, né, que isso foi impróprio isso. Na questão, mas aí tem a questão também da granulometria, né? Sim, lógico.
da É isso que eu tô, densidade também dos minerais. é isso que eu estou dizendo. Aquela Como é que areia. você, em 18 dias, repare bem, encontra uma jazida, certo? Que não está avaliada. Eu não acredito que você consiga avaliar uma jazida para engorda em 18 dias. Não dá. Então, é você querer se utilizar de algum mecanismo para fazer. Não, é para fazer, para fazer, para fazer. E o resultado final vai aparecer, principalmente se for uma obra de engorda. Porque obra de engorda, ela em praias energéticas, elas são muito difíceis de se dimensionar, porque Sim. você tem que avaliar os parâmetros. Tem muitos parâmetros ali para serem avaliados. E se não tiver isso visualizado no projeto, e outra coisa, você vai usar modelos, mas você tem que fazer as simulações das possibilidades do que pode acontecer, inclusive no entorno, nas áreas vizinhas. Porque, por exemplo, eu tenho um caso que eu acompanho há muito tempo lá no Espírito Santo, que fizeram uma engorda artificial com grupos de espigões em Conceição da Barra, e com menos de um ano ele devastou mais de 2 quilômetros da praia vizinha. Uhum. Espigão é uma obra completamente perigosa, né? Mas há casos que você precisa utilizar. Sim, casos específicos, portos, né? É por isso que eu estou dizendo, né? E também depende também do local, das condições do local. Eu tive uma oportunidade aí em Portugal de participar de um congresso internacional lá em Ovar. E, naquela oportunidade, eu tive também a oportunidade de conhecer um professor daí, da Universidade de Porto, que, por sinal, um grande engenheiro, e ele praticamente me convenceu, na explanação que ele fez, de que o que eles usam aí em determinadas áreas de Portugal de espigões é porque não há outra opção. A opção é aquela. Agora, tem as dificuldades? Tem. Então, vamos administrar o que pode administrar, mas que tem, tem. Agora, a energia de onda lá é outra, a altura de onda é outra, e tudo mais. Que cada caso é um caso. É como eu digo, às vezes o que é bom para a Holanda pode não ser bom para a gente aqui no Brasil, porque a Holanda está abaixo do nível do mar, nós estamos acima do nível do mar. Então, não vamos misturar as coisas, tá certo? É como fizeram aí no caso de Ponta Negra, na minha opinião, né? Fizeram uma mistura política com técnica aí que embolou tudo. Porque, Não, por foi um exemplo, processo politicamente muito instável, né? porque repare bem, uma coisa é o gestor que não conseguiu a autorização e quando conseguiu o projeto que foi feito era irregular e não conseguiu a jazida e ele quis fazer a qualquer custo. Então, isso aí Uhum. são as políticas. Aí você mistura político com técnico. Geralmente, isso não dá muito certo. Geralmente. E no caso aí específico, eu considero que foi errado. Tá certo? Sim, sim. Quer dizer, na minha visão, não posso criticar o projeto de ninguém, mas, em compensação, eu entendo assim, na minha a pequena experiência que tenho com obra de proteção costeira, eu tenho certeza que você não identifica jazida qualificada para uma engorda com 18 dias. Isso. Marco, você tratou aí de uma questão que foi a questão de Bahia da Traição, né? Que tem ganhado Sim, muito aí notoriedade nesses últimos meses. isso. E você tratou, por exemplo, da questão da transferência de energia. Você falou uma coisa muito interessante. Quando você faz uma obra emergencial utilizando uma intervenção dentro do mar, isso é muito perigoso, porque isso pode Isso. transferir energia. Não sei se Eu você sei. acompanhou, mas no caso de Bahia da Traição, há aí uma medida emergencial que trata justamente da colocação de quebra-mares, né? Você vai ter gabiões junto com quebra-mares. E me preocupa muito a questão das falésias a norte. Você tem falésias belíssimas ali em Bahia da Traição, inclusive com aldeias em cima, que pode sofrer com esse processo. Qual é a sua opinião, Marcos, sobre isso aí? Olha, Ligeiramente. ligeiramente falando, Uhum. obra, vai bem, offshore, não podem ser consideradas emergenciais, porque requer, obrigatoriamente, estudos aprofundados e discutidos com a sociedade. Tem que ser um EIA-RIMA.
Não pode ser diferente. É aquilo que eu falei para você no começo. Começou errado, não vai dar certo. Então, a minha opinião, esse tipo de obra para aquela área não funciona. Então, eu acho assim, existe possibilidades de se fazer uma coisa ali que ajude no processo? Existe. Agora, é preciso ter critério. Entendeu? Então, por exemplo, você precisa ali, hoje, o que é que você precisa fazer na Baía da Traição? Proteger uma área degradada pela erosão marinha. É o que você precisa fazer. Então, vai fazer? Vai. Então, se você vai fazer, então procure encontrar soluções que realmente venham a resolver o seu problema e que ela ajude no processo de recuperação daquela praia. E botar enrocamento, você vai, como eu disse aqui, vai enxugar gelo, vai botar o enrocamento, vai continuar. Isso, no enrocamento, certo? Sem contar que você vai transferir o processo. Aí você, quando a gente vai falar assim, em lapso temporal, aí eu vou citar agora um caso que eu acompanho de perto, que citei ainda há pouco, o caso de Conceição da Barra, no Espírito Santo. Eles fizeram a obra em 2010, certo? Nós estamos hoje em 2015. Até hoje nada foi feito, está se acabando a praia. Está se acabando a praia. Se você entrar aí na internet, você vai ver, está o povo lá reclamando até hoje. Quer dizer, 15 anos, olha o lapso temporal. Olha o lapso temporal. E quando fizeram a obra lá, disseram que era uma emergência. Só que a emergência estendeu a emergência por 15 anos. Então, o que você colocou ali, você não resolveu o problema, você transferiu o problema para o seu vizinho. Então, por exemplo, o que foi que aconteceu no trecho que foi prejudicado? Prejudicou rede hoteleira, prejudicou hotéis, prejudicou todo o comércio da praia, porque você sabe que a economia do mar é forte. Ela gera muito emprego e renda. E aí o que é que acontece? Está lá todo mundo no caos. Inclusive a desvalorização imobiliária também, porque aí eu não vou entrar nesse mérito, e aí a gente iria entrar no mérito de discutir até plano diretor, que digamos assim, não é o caso. A gente tem que entender o seguinte, está acontecendo uma emergência, tá? Então você precisa separar o que é uma obra de emergência do que é uma obra estruturante, uma obra que você vai fazer, digamos assim, não digo longo prazo, mas com um médio prazo, pelo menos, que você tenha uma visão mais ampla. Quando é emergência, você tem o dever de agir, você precisa agir. Então, na hora de você agir, você precisa procurar soluções que lhe atendam com aquela equação custo-benefício. Quanto é o custo e qual é o meu benefício? Por quê? Porque se você for pensar em fazer obra dentro do mar, esqueça a emergência. Vai fazer uma obra de contenção, digamos assim, emergencial, ela tem que ser na costa. Inclusive, eu indico, isso aí é uma questão minha, pessoal, como engenheiro, eu indico a solução de proteger a costa. Por quê? Porque em qualquer parte do mundo, onde você for, a dissipação da energia ocorre na costa. Então, se eu quero conter o processo, o local indicado para você projetar a sua estrutura é na costa, e não dentro do mar. Cada caso é um caso. Eu estou dizendo assim, estou falando do ponto de vista de proteção costeira. Mas você vai fazer, por exemplo, vai fazer um quebra-mar. O quebra-mar é muito indicado para determinadas situações em obras marítimas. Então, por exemplo, eu preciso de uma área digamos assim, no porto. Então, eu preciso ter uma baía de navegação. Aí, eu preciso de tranquilidade, porque tem muita onda. Então, você cria uma zona de conforto para que as embarcações fiquem ali, atracadas, para depois irem ao porto. Então, cada caso é um caso, tá certo? E pode até você usar também o quebra-mar como proteção costeira, pode. Mas, quando você instala uma estrutura dessa, o ecossistema todinho se sofre com a intervenção, porque vai interferir em tudo, vai interferir no fluxo do trem de onda, vai interferir no sedimento, vai reter sedimento num canto, vai faltar em outro, e quando você retém um sedimento numa área, vai faltar em outra.
E aquilo ali é dinâmico. Quando você está com a área livre, a própria natureza vai se recompondo, tira daqui, bota ali e tal, vai fazendo aquele movimento, que é um movimento natural da dinâmica costeira. Agora, quando você instala uma estrutura rígida que vai ficar ali interferindo naquele processo, vai dar resultado diferente. Então, quando você faz o projeto, tem que colocar dentro lá das condicionantes, nas modelagens que são feitas, o que pode acontecer depois que você bota a sua estrutura. Sim. Isso aí isso tem que estar dentro do processo. Não quer dizer, no meu pensamento, se alguém faz assim ou não faz, eu não me interessa. Não, porque o cara chega, não, aqui eu vou botar isso, bote. Agora, e o que vai acontecer depois? Que o ambiente é dinâmico. Se fosse estático, seria ótimo. Mas não é. Pois é. Marco, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, certo, de fazer essa conversa aí conosco. Vamos ficar acompanhando aí o caso, né, da engorda aí de Natal. Isso, você falou, as expectativas não são das melhores, não. Mas a gente vai conversando aí e... eu ainda espero, sempre torço que dê certo, tá certo? Agora, sim, todos nós. A sociedade, nós como tudo, porque de qualquer maneira é o seguinte, aquele investimento lá foi um investimento público, não sei se foi do governo federal, foi do município, do estado, não me interessa. Então, as pessoas têm que ficar acompanhando, por quê? Porque toda hora está aparecendo despesa extra. Essa garimpagem que estão fazendo lá, que foi por conta da jazida, que foi colocado material sem o devido estudo e avaliação, e logo de partida vai gastando quase R$1 milhão para fazer o peneiramento. E outra coisa, eu pergunto a você, que você também frequenta a praia, é interessante você ir uma praia com aqueles tratores ali, passando para lá e para cá com a peneira, aquilo ali não é ambiente. Você, quando vai fazer uma obra numa praia, ninguém quer que você bote máquina. SPU não quer, IBAMA não quer, ICMBio não quer, e os órgãos estaduais também não querem. Tá certo? Então, é preciso a gente ter os pés no chão, digamos assim. O que é que a gente quer? Eu quero resolver esse problema. Então, vamos resolver, mas resolvendo, procurando soluções que tenham, digamos assim, condições de você conter o processo e recuperar a sua praia. Agora, o custo também vai depender do bolso. Eu quero fazer igual a Dubai. Não, você quer gastar bilhões de dólares, não tem problema, ninguém vai discutir isso, que não é a nossa realidade, certo? A realidade Sim. Nossa, hoje, a nível global e a nível de Brasil, nós precisamos fazer adaptação das cidades costeiras para enfrentamento das mudanças no clima de ondas, que já estão em curso, e a gente não tem planejamento. Isso daí é uma coisa que é preciso trabalhar, certo? Que isso aí você está trabalhando no médio prazo, mas não é a emergência que o cara está se acabando aqui, é como você vai para o pronto-socorro, você está com a dor, o cara chega lá, dá uma ficha, você fica esperando, mas se chegar um cara numa ambulância de maca, ele vai passar na sua frente, porque é questão de prioridade. Então, uma emergência não dá para ficar olhando, não, é procurar uma solução, tá certo? Que essa solução venha a ajudar o processo, não atrapalhar. Exatamente. Então, eu considero assim, do ponto de vista do que foi comentado, eu não concordo nem com o quebra-mar e nem com o espigão. Ponto. Certo? E, principalmente, tem que pensar no que vai botar. Porque você começa, como começou lá em Boa Viagem, começou com 2 quilômetros, hoje tem 4,5 quilômetros de enrocamento na praia de Boa Viagem. Olinda, eu não preciso nem falar. Então, a gente tem que ter só esses cuidados para, digamos assim, ter essa visão e ter o cuidado de, quando tomar a decisão, procurar tomar uma decisão que tenha chances de êxito. Com certeza. Marco, muito obrigado aí mais uma vez e a gente vai conversando aí, tá bom? À medida que for surgindo aí novas notícias. Tá certo. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer alguma informação nessa área, que, como eu disse a você, é uma área um pouco árida para você encontrar literatura. Mas, digamos assim, eu já trabalho com isso há mais de 20 anos e tenho uma visão razoável sobre o processo. Então, na minha visão, a gente deve procurar
encontrar soluções que garantam a sustentabilidade da praia. É isso que a gente procura nos projetos. Entendeu? Com certeza. E essa Tá sua certo, experiência aí de 20 anos, com certeza É. aí tem muita coisa aí a nos passar, porque a prática é importante Não, também, é isso que eu estou dizendo. Mas é a preciso vivência. ter essa visão global do processo. Tá certo? E é como eu disse a você, cada litoral, cada trecho tem suas peculiaridades. Realidade. E isso quem vai definir é o projeto. Quando você vai projetar, você tem que ver, olha, é preciso fazer isso, isso e isso. Vamos fazer isso aqui, porque aqui eu tenho isso, tenho isso. Então, essas variáveis, que são muitas, vão ser adaptadas no projeto. Um abraço, Marco. Até Tá mais. certo, amigo? Prazer revê-lo. Viu? Quer dizer que você agora vai passar um ano em Portugal, é? Um ano não, 6 meses, só até agosto. Até agosto. Então, Vou tentar ver essas realidades aí que você falou aqui. Estou estudando a parte de falésias. Se você procurar. Porque, veja, a situação de Portugal é diferente da nossa, né? A gente sabe bem disso. Sim. São situações bem distintas, certo? Aqui nós temos marés, regime de meso, maré, lá é macro maré, e pesado. E Mar do Norte tem uma energia de onda forte. Cada caso é um caso, mas digamos assim, para nós aqui, o que tem apresentado resultados, que são resultados bem interessantes, são justamente esses que você usa. Estrutura dissipativa para conter processo erosivo e ajudar a praia na recuperação natural. Eu acho que essa é uma alternativa que já foi feita em locais em condições completamente distintas do ponto de vista geográfico, morfológico e dinâmico. Geográfico, morfológico, hidrodinâmico, todas elas em condições diferentes e os resultados apresentados favoráveis. Então, isso é uma tendência, isso não quer dizer que é a solução, é a tendência, porque até mesmo a solução vai depender das condições do litoral, porque aqui, por exemplo, aqui nós temos resultados muito bons com o uso de estrutura de sandbags, que ele fica enterrado na praia, você não vê nada, tá certo? Não bota um grão de cimento, contém um processo erosivo. Mas isso em praias não muito energéticas. Cada caso é um caso. Sim, com certeza. Um grande abraço, Marcos. Até a próxima, viu? Muito Ok, obrigado. amigo. Foi um prazer. Viu? Um abração. Tudo bom. Breve nos encontraremos. Com certeza. Você está me devendo aquela foto, viu? Que você disse que não encontrou. Pois é, rapaz. Estou querendo saber quem foi que tirou. Mas eu acho que eu sei quem foi. Eu vou procurar essa foto. Procure ver, mande para mim. Viu? Valeu. Um abraço. Tá certo, amigo. Um abraço. Tudo de bom aí, viu? Igualmente. Um bom pós-doctor aí, viu? Valeu. Vamos debater esses resultados aí depois. Valeu. Até mais. Tá certo. Um abraço. Um abraço.